Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Meu nome é Roberto. Nosso tema de hoje é Cristianismo nos países islâmicos. Existem cristãos nos países islâmicos, do Oriente Médio sobretudo? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Você que já conhece o nosso trabalho, sabe como é que é. Deixa o seu like maravilhoso aqui, aquele seu like precioso. Aperta o sininho para quando chegar um novo vídeo você seja notificado. E principalmente, você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, provavelmente o YouTube encaminhou alguém que você conhece, encaminhou esse vídeo. Inscreve nesse canal se você julgar nosso conteúdo interessante, ok? Então, dessa forma, YouTube entende que o nosso conteúdo ele é relevante, tem informações interessantes que ajudam a diferentes pessoas, ok? Então, não deixa de inscrever, não deixa de dar like, encaminhe esse vídeo para mais pessoas, ok? Então, dá aquela força, é uma forma aí de permuta, a gente traz um assunto aqui para compartilhar com vocês com muita alegria e gratidão. E esperamos apenas o seu like. Você que já está aí, está assistindo essa apresentação, já dá like, encaminha esse vídeo para mais pessoas. E você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, inscreve nesse canal. O canal chama Propósito Sem Opressão, como falamos agora na apresentação. Tem muitos vídeos aqui falando de diferentes temas, de cristianismo no passado, no presente, cristianismo na América, na África, na Ásia, na Oceania, em diferentes lugares. E principalmente falamos sobre o propósito de vida de um cristão, tá? Como nós cristãos, eu e você, podemos ser pessoas relevantes para o nosso tempo, para a nossa sociedade, ok? Muito bem, então, sem demora, nós vamos para o nosso tema, ok? Então, bora lá. Cristãos no Oriente Médio, principalmente nos países islâmicos. Existem cristianismo nos países islâmicos? Então, vamos lá. O que você acha? Existem cristãos? Existe uma expressão interessante da fé cristã nos países islâmicos? Bom, gente, normalmente aquilo que a mídia nos mostra, ok? Muitas vezes deixa entender de que não existe cristianismo nos países islâmicos, principalmente aí países do Oriente Médio, onde nós sabemos que sempre tem tensões muito complicado em termos da fé, entre islâmicos, judeus e até cristãos, tá? Então, eles acabam deixando subentender de que não existe outra forma de religião nesses países, por conta de comportamento, às vezes, beligerante que algumas vertentes islâmicas demonstram, tá? Muito bem. Bom, nós queremos mostrar o seguinte. Existem duas grandes vertentes de islamismo. Existem islamismo xiitas, são aqueles grupos, ou seja, países que têm uma leitura mais radical do Alcorão, ok? Como o país Irão e outros países ali que têm esse comportamento mais radical. Mas existem outros países, outros grupos islâmicos que têm uma leitura mais moderada. Esses aí são chamados de sunitas, que são a grande maioria dos países islâmicos, tá? Praticamente a grande maioria dos países do Médio Oriente são sunitas, mas existem ali também países que são xiitas, tá? Que não toleram outra forma da fé. Bom, principalmente nos países sunitas, existe uma certa liberdade, na verdade, religiosa. Mas, ao mesmo tempo que existe essa liberdade religiosa, existe uma certa restrição para fé, grupos de diferentes fé que não seja islâmica que chegam nesses países, tá? Em alguns países árabes, por exemplo, como países árabes do norte da África, existe uma certa liberdade religiosa, principalmente para estrangeiros, aqueles que vão lá a trabalho, a viagem, que se instalam lá por diferentes motivos. Então, existe certas liberdades, eles construíram até seus templos, de missionários que vão lá, ok? Mas desde que não haja, por exemplo, tentativa pública, reuniões públicas, por exemplo, cristãos, mesmo tendo os seus templos construídos ali, eles não podem colocar seu símbolo religioso na parte exterior, parte de fora dos seus templos, ok? Eles não podem fazer reunião nas praças públicas,
muito menos tentar angariar número de fiéis, proclamar a fé cristã, por exemplo, nesses países, é proibido pela lei, porque a lei islâmica diz o seguinte: nenhum islâmico pode apostatar da sua fé islâmica para outra fé. Então isso é crime, chega a ser crime, muitas vezes é punível, isso aí é punido com decapitação, com execução, é punível com a morte, inclusive. Então eles não deixam essa possibilidade, embora alguns países permitem sim a expressão da fé, diferente do islamismo, até outras fés construírem os seus templos. Por exemplo, nos países árabes, basicamente, nós podemos encontrar ali grupos de cristãos católicos e grupos de cristãos ortodoxos, não só há anos, como há décadas, até há séculos já existiram no Oriente Médio, em alguns países ali árabes, ok? Bom, e países, aliás, e cristãos evangélicos, né, reformados. Hoje você pode encontrar em alguns países também, alguns grupos missionários ali, chegando, se instalando como missionários, mas ainda assim número menor comparado a católicos e ortodoxos, tá? Muito bem, por exemplo, Oriente Médio. Alguns países aí proíbem, por exemplo, manifestação religiosa que não seja islâmica. Ainda que alguns países no Oriente Médio permitem exatamente a construção de templos cristãos, aí vai. Mas reuniões públicas, manifestações públicas, exibir símbolos religiosos que não seja islamismo, então são proibidos, inclusive, pela lei, tá? Mas alguns países, por exemplo, do Oriente Médio, permitem a construção, há anos já, esses últimos tempos, eles têm feito isso. Eles permitem a construção de igrejas cristãs, ok, nos seus territórios, como, por exemplo, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e tal, esses países que recebem muitos trabalhadores estrangeiros, que a base ali da economia é petróleo, acaba recebendo um número enorme. Por exemplo, no Kuwait, você vai ter muitos filipinos, muitas pessoas de Sri Lanka, muitas pessoas de Líbano, Síria, Egito, próprio cristãos do Ocidente que vão a trabalho ali, ok? Então, o Estado, como uma forma de dar liberdade de eles expressarem a fé, então eles dão liberdade de eles construírem também seus templos, desde que os templos não façam reuniões nas praças públicas, sair evangelizando, como eu falei agora, sair engareando fiéis, porque é proibido um árabe, um muçulmano de forma geral, apostatar, deixar a sua fé para aceitar outra fé, principalmente o cristianismo, tá? Então, como eu falei, muitos países árabes são países sunitas, que fazem uma leitura um pouco mais moderada de Alcorão, do livro sagrado deles. Enquanto tem outros países que são totalmente radicais. Você não pode, eles não aceitam nenhum tipo de expressão da fé, nenhum tipo de forma de religiosidade que não seja islâmica, ok? Então, até alguns países moderados permitem construção de templos cristãos e ortodoxos, por exemplo, mas não podem deixar seus símbolos religiosos, por exemplo, na parte de fora, fazer reunião pública, fazer trabalho de evangelização nas praças públicas, é proibido, ainda que certos países liberam construção de templos cristãos e de outra religião, ok? Por exemplo, vamos tomar um dos países sunitas do Oriente Médio, que é Líbano. Líbano é uma comunidade religiosa, ali uma nação, talvez que seja mais flexível de todos, tá? Ele permite exatamente criação de comunidades ali que não sejam islâmicas, e construção de igrejas que não sejam igrejas islâmicas, e permite também criação, por exemplo, até de universidade. No Líbano existem universidades cristãs há muito tempo, não só hoje, onde vão gente ali do Oriente Médio que são cristãos, principalmente ali cristãos coptas e tal no Egito, eles viajam ali para estudar nas universidades cristãs no Líbano, ok? Fazem parte do governo, tem até partido político cristão com esse viés mais cristão para ganhar representatividade no Estado,
ok, na sociedade. Lembrando, gente, que países como Líbano, ok, eles diferem, na sua maior parte, de países xiitas como o Irã. No Irã, por exemplo, se você chegar no Irã, embora tenha ido muitos missionários cristãos nesses países, mas lá você não pode evangelizar, lá a lei é muito mais severa. Lembrando que são estados teocráticos, tá? Países islâmicos, quase todos eles são estados teocráticos, que significa que são estados governados pelas leis divinas, segundo a interpretação deles, governos liderados segundo a legislação, a lei islâmica do Alcorão, ok? Diferente, por exemplo, todos os países do Ocidente, são basicamente países laicos que garantem a cada cidadão expressar sua fé, aderir à fé que ele quiser, a aceitar e viver sua religiosidade como ele bem quer, embora o Estado não interfere nessa questão. Ele garante liberdade para que todo mundo assim o faça, mas ele não é um Estado que tem um viés religioso. Já diferente, nos países islâmicos são Estados teocráticos, que existem em função da fé islâmica e funciona através da fé islâmica, ok? Então, assim você vai encontrar diferentes tipos de como cada nação no Oriente Médio interpreta a sua fé, interpreta o Alcorão. Países xiitas interpretam o Alcorão de uma forma mais radical, eles não têm margem de tolerância de outro tipo de fé, como tem países que toleram, embora existam também restrições, tá? De construir templo, de estrangeiros principalmente, que vão para lá, que se instalam lá, cristãos, ortodoxos, pessoas que vão para lá viver e expressar a sua fé, embora eles também tenham restrição de você ser aí evangelizando islâmicos, povo local, povos que são que tem a religião que é islâmica, ok? Então, dessa forma nós temos diferentes tipos de forma de interpretação da fé islâmica, de maneira que tem países que são muito mais radicais em termos de receber e aceitar cristãos, por exemplo, como tem sociedades que é extremamente fechada. Você não pode, ainda que você vá como missionário ali, você não pode sair na praça pública, por exemplo, no Irã, chegar lá a falar de Jesus. Você corre risco, por exemplo, de ser executado em praça pública e ser lei islâmica. Chegar lá com a fé cristã, falar de Jesus, falar de Cristo, falar de outro tipo de expressão da fé, você, pela lei, eles podem te executar na praça pública ou, no mínimo, você pega prisão perpétua. Então, são realmente sociedades extremamente fechadas, comparadas a sociedades ocidentais, extremamente fechadas, principalmente em termos da fé, são extremamente fechadas. Embora, como eu falei para vocês agora, no Kuwait, no Emirados Árabes Unidos, permitem hoje construção de templo, eles recebem gente indo de todos os lugares do mundo a trabalho. Então, como uma forma de poder respeitar essa cultura, eles dão liberdade de eles construir seu templo, expressar sua fé, lembrando que essa fé não pode tomar lugar do islamismo. Eles são muito zelosos, chegam a ser radicais com a questão da sua fé. E tem países xiitas que normalmente não podem referir a Cristo publicamente, não podem construir templo, não podem colocar, exibir seu símbolo religioso publicamente, porque isso para eles é ofensa à fé do lugar, à fé religiosa islâmica e, enfim, a tradição deles. Não pode, ok? Inclusive, Dom Pedro II, o imperador brasileiro, ele chegou a fazer uma viagem ao Oriente Médio. Tem até um livro falando sobre isso, chegou a fazer viagem ao Oriente Médio. Dom Pedro II é uma pessoa extremamente culta, ele foi preparado desde criança para ser um estadista, teve a melhor educação possível, e ele estudou, conheceu um pouco de cultura árabe, leu muito sobre filosofia, sobre a tradição, sobre a sociedade árabe, chegou a fazer viagem, inclusive, no Oriente Médio. Se vocês pesquisarem aí, tem até livro falando sobre isso. Bom, nos Emirados Árabes Unidos, cerca de 9% da população desse país são cristãos. 9% dos Emirados Árabes Unidos. Emirados Unidos, onde fica Dubai, é confederação de alguns emirados ali, alguns reinos que foram unificados, tornou só um único país, que é Emirados Árabes Unidos. 9%
da sua população são cristãos que vivem e trabalham como imigrantes nesse lugar, ok? Apesar de algumas restrições nesses lugares, eles dispõem de certa liberdade e direito para cristãos, por exemplo, a adorarem a Deus, construírem até seus templos e expressar sua fé, desde que isso não sobrepunha a fé islâmica ou compete com a fé islâmica, ok? Isso aí é resumo que nós trouxemos, lembrando que apesar de restrição, apesar de algumas comunidades, alguns países serem radicais, xiitas, mas ainda assim no Oriente Médio tem país que permite chegada de cristãos para que eles construam seus templos e vivam sua fé, desde que eles não tornam isso de uma forma pública, tentando evangelizar e ganhando islâmicos para cristianismo. Isso eles não permitem, mas existem cristãos sim. Você que nos assistiu até aqui, muito obrigado. Aperta o sininho novamente, dá like, inscreve nesse canal se julgar esse tema interessante. Deus te abençoe, estamos juntos e até mais.